Eu saúdo aos irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou muito grato de estar aqui por este momentinho. Eu estou no monte, estou orando a Deus pela nossa família, pela nossa vida. E eu sei que Deus, Ele é soberano. Deus, Ele tem todos os dias abençoado as nossas vidas. Porque nós seres humanos, nós somos cruel. A verdade é essa, nós somos cruel. Nós não enxergamos as maravilhas de Deus. É por isso que o Senhor, Ele veio ao mundo para reconciliar os filhos que se chamam pelo nome de Deus. Entendendo? E hoje em dia, o que eu acho mais triste na humanidade é das pessoas não reconhecer Jesus. As pessoas praticam o mal na cara limpa, entendeu? E quando a pessoa vai falar de Jesus, a pessoa ainda se zanga. Você só faz algo se Jesus estiver pelo meio. Eu digo para você, sem medo de errar. Eu fui uma pessoa que jamais errei na vida, mas eu não pretendo mais errar na minha vida. Porque se Deus é na minha vida, eu tenho certeza que nunca mais eu vou errar. Da onde eu sair, Deus não vai deixar eu voltar. Porque também eu não vou fazer por onde. Porque Deus também ele fica só olhando as atitudes das pessoas. Deus, ele é humilde. Deus, ele é humilde. Ele não entra se você não deixar. Por mais que a pessoa dê a palavra para você, se você não deixar a palavra entrar em você, ele não entra. De maneira alguma. É por isso que hoje eu estou aqui com minha Bíblia aberta no livro de Mateus. Mas antes disso, nós vamos saber quem era Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é o único. Ele é o único que pode nos salvar. Jesus significa o Senhor e a salvação. O autor do Eclesiástico. Jesus é o filho de Síria, feito homem nascido da mulher virgem, Maria, na cidade de Belém, no tempo do rei Herodes, do rei imperador Augusto. Jesus veio para anunciar o reino de Deus, para reconciliar a humanidade, como um pai para a sua morte, a ressurreição como continuadora de sua obra, deixou na terra a sua igreja. No livro de Mateus, capítulo 16, 18. Vai falar bem assim, só que eu vou ler do começo do texto bíblico. Quando Jesus chegou na região de Cesareia, Filipe consultou os seus discípulos. Quem as pessoas que dizem que é o Filho do Homem é? Aqui é uma pergunta que Filipe fez aos discípulos. E nessa época, Filipe reconstruía essa cidade. No versículo 14, ele responderam, alguns diziam João Batista, outros diziam Elias, ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Por que o Filipe está falando que era um dessas pessoas? Porque geralmente as pessoas ela têm que entender, Deus levanta uma pessoa, mas o profeta é Jesus Cristo. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 15. Eu não lembro onde é que está o versículo, mas o próprio Deus diz, nada sem mim poderás fazer. Então aqui, é 3 profetas que Deus levantou naquela época, há 2000 anos atrás. João Batista, Elias e Jeremias. Todos esses profetas vieram fazer o caminho do Senhor. Profetizaram sobre a terra a vinda de Jesus Cristo. Por quê? Porque naquela época o mundo era cruel. Não é diferente. Agora está do mesmo jeito. O pessoal está achando que Deus está dormindo. Não, Deus não dorme. Quem dorme somos nós, na nossa jornada. E se nós não vigiar, Satanás rouba a coroa. Satanás tira a sua consciência. Satanás, ele faz de tudo para você sair do foco de Jesus. Você não é obrigado a seguir Jesus, mas você tem que ouvir a palavra do Senhor, porque senão você vai andar vagando.
A Bíblia diz que as trevas é mais astuta do que a luz, porque o povo da luz parece que tem medo do Satanás. E não é assim. Deus não teve medo de Satanás, então nós também não podemos ter. Nós temos que saber se defender na hora exata. A Bíblia diz que Satanás ofereceu um penhasco para o Senhor. O Senhor respondeu imediatamente. A Bíblia diz que o Satanás ofereceu uma pedra para o Senhor transformar em pão. Na mesma hora o Senhor respondeu: não só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que vem da boca do Senhor. Do penhasco não atentarás o seu Deus. Entendeu? As palavras de Deus servem para nós se defender, não mostrar quem a gente é. Porque na verdade, para o ser humano você não é nada, mas para Deus você é muito especial. A sua alma, ela é muito especial para Deus. Gente, eu sou novo no Evangelho de Jesus Cristo, mas eu fui praticamente criado dentro de uma igreja, só que eu me afastei. Depois de 17 anos é que eu estou voltando para Jesus e estou me sentindo muito feliz de falar de Jesus. A minha felicidade ninguém pode me tomar, porque eu sei quem me prometeu essa felicidade e eu sei que Ele vai cumprir. Jesus, Ele é fiel. Quando eu digo para você que Ele é fiel, é porque Ele é fiel. Hoje, eu digo para você com toda certeza, como homem de Deus, hoje feitiçarias vai ser desmanchada, hoje casamento vai ser restituído, hoje seu filho vai ser liberto, hoje você vai receber uma bênção extraordinária do Senhor, não é minha. Eu não tenho nada para dar, o que eu tenho para dar é a palavra do Senhor. A Bíblia diz que o seu coração, a boca só fala do que o coração está cheio. Tá entendendo? Muitas vezes você vai, mas você fala de Deus demais. Eu vou falar de quem? Se a pessoa me tirou das mãos de Satanás, me dizendo que ia me fazer um homem de verdade. Então eu tenho que falar de Jesus. Eita, glória a Jesus. Eu tenho que falar do meu Criador, meu Redentor. E eu passei por fase difícil na minha vida para me chegar a conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é fogo. Aleluia. Ele é fogo, né? Quando ele entra numa pessoa, a pessoa só fala dele, a pessoa só fala daquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa te guia pelas veredas da justiça. Ele me colocou debaixo da destra dele. Ainda tá para nascer um homem para mexer numa pessoa que Deus guarda. Ainda tá para nascer um homem para mexer numa pessoa que Deus guarda. Eu faço é desafiar a pessoa e o Satanás, porque eu confio em Jesus de Nazaré. Ele derramou o sangue dele na cruz pela minha vida. Você passar 17 anos fumando droga e bebendo cachaça, sem perceber que algo melhor tem para você, que é Jesus, quando você abrir os olhos. E as pessoas, elas não acreditam, porque é assim, presta atenção, Paulo passou a perseguir Jesus, mas quando Paulo pregava o Evangelho, o povo não acreditava que Paulo já tinha se entregado para Deus, que o Espírito Santo de Deus estava no Paulo. Paulo saiu ameaçado de uma cidade, foi para outra, e sucessivamente. A cobra picou Paulo, mas só que Deus não deixou o veneno ejetar em Paulo, porque com Deus é assim, Ele até deixa você triscar, mas o veneno não injeta. Isso eu não tenho nem dúvida de falar para você. Eu sirvo um Deus vivo, gente. Eu sirvo um Deus que tem me dado graça todos os dias, tem archivado a mão dele de misericórdia sobre a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida da minha mãe, a vida da minha família. Eu tenho família, graças a Deus. Eu não sou cão sem dono, que todo mundo pode chegar e jogar uma palavra. E o meu dono é Jesus de Nazaré. É o homem que fez os céus e a terra. Onde é que eu estou falando nele? Eu estou falando dele de um lugar santo. Estou falando dele do monte. E estou falando do meu rei, porque eu sei que diante da presença do Senhor, até os demônios têm que abaixar a cabeça e pedir e sair da minha frente. Porque o Senhor é quem me achou graça em mim. Não foi eu que achei graça nele. Porque na verdade, quando você é do mundo, você não acha graça em Jesus. Se a pessoa fala de Jesus para você, você vira as costas. Mas quando você se entrega para Deus, quando você vai buscar a presença de Deus, quando você vai se preencher do que é de Deus, você vai ver coisas maravilhosas de Deus. Porque Deus, Ele é soberano. Deus, Ele fala comigo através de muitas coisas, porque eu sou muito atento. Até num vento que está passando aqui no monte, eu sinto que é a presença de Jesus. Glória a Deus, porque tudo foi feito por Ele. Tudo foi feito por Ele. Nada saiu das mãos do controle do Senhor, porque Ele é soberano. Vou descer no versículo abaixo. Então Jesus interpretou: mas vós, quem dizei que eu sou? Você está vendo? Até ele mesmo, ele não dizia que ele era o próprio Deus. Por quê? Porque ele não se vangloriava da glória dele.
e ele era obediente. Você quer seguir Jesus? Eu vou te dar uma dica. Eu não sei onde é que está esse versículo, mas tem um versículo que diz que aquele que segue Jesus, ele tem que ser obediente ao Espírito Santo. Ele tem que fazer o que o Espírito pede, não o que a carne pede. Não que você não vá fazer, você vai fazer porque você é humano, você não é Deus. Você não tem que se comparar como se fosse Deus. Você tem que andar como que Deus andou no mundo. Deus andou no mundo fazendo o bem sem olhar para quem. Ele só parava onde dava atenção a ele. E onde não dava, ele não parava. Ó, Jesus é fiel, rapaz. Olha o que ele disse para Simeão. Para Simão. Simão, Pedro respondeu: Tu és Cristo, filho do Deus vivo. Por que Pedro falou isso? Porque Pedro tinha ousadia. Pedro tinha ousadia de falar com Deus. Pedro é um cara que eu acho muito cheio de ousadia. Eu acredito que todo cristão ele tem que ter ousadia com Jesus Cristo. Ele não tem que ter medo de falar do Senhor. Aqueles que te dizem que tu tem o que é ruim, por que ele não chega em você e tira? Ele não tem unção não? Ele não busca Deus na madrugada não? Ele não fecha os olhos para conversar com o Senhor não? Porque se eu notar que a pessoa tem e Deus disser vai, eu não tenho medo não. Eu chego, faço a oração e eu tenho certeza que Deus derrama por terra e tira e repreende, porque Jesus é poderoso. Jesus ele dá